Queremos então seguir na página 11, que diz: tema, oração, relacionamento íntimo e constante. Irmão, nós começaremos a pensar nesse tema sob o seguinte prisma: temos que orar? Não temos que orar? Porque o que para uns é muito lógico, para outros não é. E se para alguns não é tão forte certas coisas, a pessoa simplesmente ela acaba num relaxamento. Nós deixamos de fazer as coisas quando nós não as consideramos tão importantes. Se tem alguma coisa que você considera muito importante, tipo assim, isso aqui é prioridade principal, você larga um monte de coisas para se lançar aquilo que você considera uma prioridade principal. Muita gente não ora, por quê? Porque não considera isto uma prioridade principal. Na hora das suas decisões, por exemplo, quando tem que fazer alguma coisa, a pessoa simplesmente para e pensa, e com a mente dela, ela decide o que fazer. Porque todos nós temos um potencial, uma capacidade de decisão. Isso está dentro de todos nós. Nós somos seres criados com um potencial de decisão. É o nosso livre-arbítrio. Nós decidimos o que fazer. As pessoas têm a chance de decidir se vai matar, deixar viver, o que vai fazer. Então, muitas vezes nós cometemos o que para mim é esse delito. Não, peraí, tem uma situação. O que eu faço? Agora, se alguém se depara na sua própria vida com uma espiritualidade razoável, sempre que existir uma decisão, a pessoa irá consultar a Deus. Daí nós temos aqui no ministério a frase que diz: hora de decisão é hora de oração. Eu sempre digo, espero que não dure muito, morra dizendo, quem ora não erra nunca, porque Deus está sempre pronto a te responder. Ele sabe que se Ele não te responder, você fica perdido, pois Jesus Cristo veio justamente ao mundo para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, e Jesus Cristo, o caminho, verdade e a vida, o véu do templo se rasgou, Jesus veio restaurar a comunhão, clama a mim, responder-te-ei, chegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós, buscar-me-eis e me achareis. Então Deus está esperando que eu o consulte, para que Ele me dirija. Se eu não o consulto, eu tomo as minhas próprias decisões e sigo o meu próprio caminho. E lá na frente, eu vou começar a me deparar com coisas, problemas e pedras e espinhos que na verdade não deveriam estar ali. Aí eu começo dizendo assim: não, tá vendo, irmão? Estou debaixo de muita prova, entrei num vale da sombra e da morte. Sim, existem as fornalhas e as covas de leões que Deus prepara para a gente. Existe aquela que nós entramos por conta própria. Então, muitas vezes você ora e Deus te diz: está aí o caminho vai dar na cova dos leões. Então é projeto de Deus, você vai ver a glória de Deus. Mas às vezes você não ora, entra por um caminho que vai dar na cova dos leões, e aí você fica apavorado no primeiro rugido do leão, porque você não sente a força do Espírito Santo como quem tenha te posto naquele caminho. Essas situações ilustrativas é tudo, irmão, consequência de orarmos ou não. Não importa se estamos dentro de uma fornalha, de um vale tenebroso, nada disso importa. O que importa é que quando nós chegamos no meio do campo de batalha, se nós podemos parar e dizer:
estou aqui porque Deus aqui me pôs, eu estou aqui seguindo a direção de Deus, e a direção que Deus me deu me trouxe a este caminho. Tipo, me passa aqui pela memória, quando estávamos presos lá 18 dias, eu tive tremenda paz, irmão, uma paz me invadiu, que acho que é uma paz maior do que a que eu estou sentindo aqui nessa hora. Uma paz me invadiu, porque eu analisei, eu falei, poxa, estou preso, tal, não enxergava motivos, estava muito inocente no começo da história, não pensei que certas coisas fossem acontecer, e quando eu analisei tudo, eu falei, não, eu estou na direção de Deus, eu realmente entendi que estava na direção de Deus, veio sobre mim uma paz muito grande. Mas se eu, ao parar e refletir, eu dissesse assim, caramba, eu me meti nessa enrascada sem necessidade, porque eu trilhei caminhos errados, eu teria paz? Eu esperaria tranquilamente a hora de Deus mover a sua mão e o seu braço? Não. Então é disso que estamos falando, quando falamos em oração. Oração é aonde você vai buscar a direção de Deus. Eu já vi muitas revelações dentro de igreja, aonde igrejas que tinham profetas, e eu conheci lugares que realmente tinham profetas, e as pessoas iam lá naquele culto, aonde sabia que tinha a presença dos profetas, para receber direção para a sua vida. E muitas vezes, olha irmão, muitas vezes, eu vi profetas se levantar e dizer assim, você aí de camisa vermelha, quer a direção para a sua vida? A pessoa balançava a cabeça, sim, vai orar. Virava para outro, você aí, quer a direção para a sua vida? A pessoa, sim, vai orar. As pessoas querem que tudo seja muito fácil, elas não querem ter a sua própria experiência com Deus. Ah, tem um profeta lá? Vou consultar um profeta. Eu conheço gente, profeta, que até se desviou de tanta gente batendo na porta dela para ir consultar o Senhor por profecia. E a pessoa não tinha postura, era tanta gente, aqui na esquina, uma menina que mora ali, era tanta gente batendo na porta dessa menina, de tudo que era membro das Assembleias de Deus, de São Cristóvão, daí de cima, vinha bater na porta dessa menina, que realmente era uma profeta, e era tanta gente que ela se saturou com aquilo, fechou a porta, não atendia mais para ninguém, parou de ir na igreja, sumiu, e passou anos sem pisar no meio da rua, não sei se ela se traumatizou, sei que ela passou anos sem botar o pé no meio da rua, porque tem pessoas que não querem aprender a ouvir Deus, tem pessoas que querem que os outros ouçam Deus por elas, e depois ainda jogam a responsabilidade das suas decisões em cima de quem lhe deu alguma palavra. Irmão, mesmo que alguém me dê uma palavra, a decisão é minha, a responsabilidade é minha, e não haverá isenção disso jamais. Então, a oração é o seu caminho de receber as respostas do Todo-Poderoso. Você não pode fugir disto. Vamos seguir aqui. Definição de oração. Orar é falar, ou ainda dialogar com Deus, né? A oração é um meio estabelecido por Deus para que os verdadeiros cristãos possam ter comunhão com Ele. As palavras orar e rezar são sinônimos, conforme nos mostra o dicionário da língua portuguesa. Oração é viva, é algo que sai da alma, do espírito do cristão, não previamente planejada, nem decorada, mas brota naturalmente do nosso interior pelo Espírito Santo. Bem, aqui deixa eu fazer algumas observações das minhas experiências. Então, o que é orar? É você falar com Deus, né? A própria expressão derivada, né? Orador. O que é um orador? É aquela pessoa que faz uma espécie de um diálogo com uma plateia. Ele é um orador. Nós somos oradores diante de Deus quando estamos em oração. Então dá no mesmo. Outra coisa, já vi gente discutindo no meio da rua
Porque um pobre coitado de um ímpio, às vezes espírita ou católico, vê o crente passar, ó irmão, estou indo para a igreja, reza lá por mim. Eu não rezo não, eu oro, eu não rezo, e faz um escarcéu pela sua própria ignorância. A palavra orar e rezar são sinônimos, e cá entre nós, irmão, se eu não sei tolerar, ainda que rezar fosse errado, aí tá bem, eu só oro, eu não rezo, pelo menos eu tenho que ter humildade para reconhecer a ignorância dos outros, pelo menos isso. Eu vi várias discussões no meio da rua com crente, foi várias, irmãos, estive em situações onde vi várias pessoas discutindo com um ímpio lá, uma pessoa natural do mundo, só porque o camarada disse, poxa, reza por mim lá na tua igreja. Não tem motivo para isso. E além do mais, é tudo a mesma coisa. E ainda diz assim, oração é viva, é algo que sai da alma do cristão, não é previamente planejada nem decorada. Eu já vi muita gente dizendo assim, irmão, eu tenho uma oração lá poderosa, que foi revelada por um profeta, e olha, essa oração estica braço, cura a coluna. O camarada tem uma receita de bolo, né? Ele tem uma oração toda escritinha, então ele, segundo ele, chega perto, isso rodou dentro de muitas igrejas, chega perto de alguém e começa a ler aquilo ali, porque vai esticar o braço, vai curar a coluna, vai expulsar demônio. Eu sei que isso parece até uma piada, meu irmão, mas 30 anos de caminhada, eu já vi coisas, como diz o ditado, do arco da velha, né? Do arco da velha. E uma vez eu no seminário, essas orações já rodavam por lá, e eu dizia, meu irmão, não quero nem ler essa oração. Não, irmão, que isso aqui é uma oração poderosa, revelada por um profeta. Eu falei, não quero nem ver se é revelada por um profeta, que o profeta faça uso dela. A oração é um mover espiritual. Você não está falando coisas naturais, não é por você mencionar frases naturais que isso vai gerar um efeito no mundo espiritual. Então você tem que ter vida com Deus. As frases e as palavras que tem que sair da sua boca na oração, elas têm que estar aprisionadas em um contexto da palavra, um contexto cristão, um contexto evangélico. Oração com uso de palavras, ideologias e pensamentos fora do cristianismo não são ouvidas. Deus ouve o seu povo. A Bíblia diz, longe está o Senhor do ímpio, mas ouvirá a oração do justo. Não adianta argumentos, orações pré-definidas. E eu vi muito isso, irmão, muito. Inclusive tem uma tal de uma ironia, chamar de igreja, né? Igreja templária. Vocês já viram um mercenário lá? Um camarada, a vida é uma completa aberração. E ele dizia o seguinte, ligue para cá, porque nós vamos te mandar o CD da oração que o anjo Gabriel faz diante de Deus. É o máximo. Ligue para cá. E ele passava, meu irmão, era mais de 1 hora de programa, e todo o argumento do camarada era esse: ligue para cá, porque nós vamos te enviar a oração que o anjo Gabriel faz diante do altar de Deus, e todos os seus problemas serão resolvidos. Você não vê claramente que esse cidadão é um templo do diabo, né? Deus revelou para ele a oração que o anjo Gabriel faz diante de... Então, quer dizer, aquela oração resolve todos os problemas. E olha, eu não sei o preço do CD, mas devia ser uma coisa... 30 reais cada CD? Tem o tema da maçom. Ah, é? Então, 30 reais, ainda leva de brinde o símbolo da maçonaria, né? Então, meu irmão, igreja templária. Aí eu vejo essas coisas, eu solto a língua, aí o sistema jurídico acha que eu não posso soltar. O sistema jurídico que me espere, porque se a equipe que Deus está levantando em 2014 para cuidar do sistema jurídico, se ninguém fracassar, o sistema jurídico com certeza nunca mais será o mesmo.
agora. Eu não faço a obra sozinho, eu espero que ninguém fracasse. Então, irmão, oração pré-definida, oração decorada. Ah, pastor, mas o Pai Nosso é uma oração que está na Bíblia. Está na Bíblia, mas você tem que entender, você não vai ficar repetindo aquilo ali. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus não colocou aquilo ali para você ficar repetindo. Por que não? Porque você vê Jesus orando e você não o vê repetindo. Aquilo ali contém princípios. Todos os princípios mencionados na oração do Pai Nosso são princípios dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus. Conceitos que nós precisamos assimilar. Então, na verdade, Jesus não revelou uma oração. Jesus revelou conceitos e princípios. Porque um discípulo diz assim, parece que João pergunta, Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Aí Jesus falou assim, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Ou seja, Jesus está mostrando a quem você se dirige. Santificado seja o teu nome, a tua reverência. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, a tua submissão e a tua esperança. Né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. São reconhecimentos. E a oração termina dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quem é o nosso pão de cada dia? Então olha, é Jesus. Então olha onde você está, olha quais os princípios contidos em uma oração. Não é para ficar repetindo aquilo. E cá entre nós, até igrejas eu já vi fazendo essa ladainha, porque pode até ser a palavra de Deus, pode até estar escrito na Bíblia, mas se estiver fora do mover do Espírito Santo, não passa de uma ladainha. Então, meu irmão, você sabe o que é ladainha, né? Aquele negócio que você fica repetindo, até fazer uma lavagem cerebral, que nem aqueles carecas que vendem incenso na rua, como é que fica? Hare Krishna. Aquele pessoal sofre uma lavagem cerebral fora do comum. Eles ficam repetindo aquela palavra, Hare Krishna, 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 milhares de vezes por dia. É uma coisa absurda, e ficam batendo o pé, fazendo gesto com a mão, e muitos crentes estão vivendo isso, uma lavagem cerebral. Afinal de contas, é só olhar para a mundial, para a universal, para a graça, que você vai ver que essa lavagem cerebral existe. Então, voltando aqui, diz, a necessidade de oração. Essa necessidade de oração, irmão, continua pelo aquilo que nós estamos falando. É impossível viver a vida cristã sem oração. Assim como marido e esposa precisam de diálogo constante para manterem um bom relacionamento familiar, assim o cristão precisa de orar para manter estreitado o relacionamento espiritual com Deus. É verdade, tá? Aquela pessoa que ora muito, essa pessoa, ela caminha muito melhor, tá? Ela realmente caminha muito melhor. Existe um nível, e esse nível não está para ninguém da congregação hoje, existe um nível espiritual em que uma pessoa, um ser humano atinge, em que esta ardente necessidade de oração, ela não existe. Existe um nível, existe sim. Existe um nível espiritual que um ser humano pode atingir, em que esta necessidade ardente de oração, ela já não existe, ela se torna mais leve, ou até vou dizer esporádica. Existe sim esse nível, mas irmão, não queira dizer nem pensar que este nível chegou à sua vida. Isto é uma coisa muito profunda, muito complicada, e eu estou já afirmando, não tem ninguém no meio da congregação, não tem ninguém nos ouvindo que tenha chegado a este nível, tá? Só estou dizendo isso porque se um dia, por acaso, você perceber que este nível chegou à sua vida,
você não se assuste, porque você vai saber que ele realmente existe. É uma experiência muito fantástica, muito tremenda, mas até isso acontecer, muitas águas e muitas orações têm que rolar. Então vamos falar de um nível do nível que nós pisamos com mais facilidade, a necessidade de oração. Irmão, temos que orar? Bom, Jesus, o nosso mestre por excelência, Jesus orava. Aí eu vou te perguntar, qual era o nível espiritual de Jesus para que ele precisasse orar? O tempo todo está dizendo assim, Jesus estava com os seus discípulos e disse, fica aqui enquanto eu vou ali orar. Daqui a pouco lá vem Jesus, aquietai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Fica aqui que eu vou orar, o tempo todo. E Jesus subiu ao monte para orar, e Jesus foi não sei aonde para orar, e Jesus despediu-se dos seus discípulos e foi orar. Jesus tem um nível espiritual tremendo, não tem? E Jesus vai o tempo todo orar. E eu acabei de dizer para você que existe um nível espiritual em que você vai sentir um mover dentro da tua alma, em que a oração não te será tão necessária. Mas eu estou mostrando que Jesus orava o tempo todo. Então eu quero que você entenda aonde vai estar esse nível, aonde você precisará crescer, considerando, obviamente, que Jesus, além de ser o mestre, ele também está na posição como mestre, nos ensinando a necessidade de oração. Então, atente para o seguinte, antes de você imaginar que um nível espiritual na tua vida chegou, em que você não precise se empenhar e dedicar à oração, antes disso, meu irmão, ore para saber se verdadeiramente isso aconteceu. Acontece, eu sei que acontece, mas não é muito fácil não. E tem um motivo também, né? Isso acontece depois de algumas outras coisas já terem acontecido. Estou apenas colocando isso, vai que um dia você atinja esse nível, você não ficará preocupado com algumas coisas que vai acontecer na sua vida. Então, se eu tenho uma decisão para tomar, eu tenho que orar. Se eu tenho um caminho para seguir, eu tenho que orar. Se eu tenho que consultar um médico, eu devo orar. Se eu quero fazer uma viagem, eu devo orar. Se eu vou fazer um passeio, eu devo orar. Uma vez a irmã Raimunda contou uma experiência aqui, vinha viajando pela estrada, e de repente, numa situação, numa das paradas, parece sentir uma necessidade de orar, né? E começou a clamar a Deus tal, e de repente, quando sai na estrada, vem um cabra na contramão que passa na frente deles e vai, sei lá, se esborrachar não sei para onde. Então, na hora, Deus não podia ter livrado sem que ela orasse, mas o Espírito Santo a moveu para orar e mostrou para ela que usou a oração dela para operar um milagre, um livramento fora do comum. Então, irmão, antes de você desprezar a oração ou achar que aquilo não tenha valor, vai orando. Eu te aconselho até, assim como você tem horário para almoçar, você não almoça? Eu, por exemplo, eu almoço todo dia, na hora certa. Com a minha mãe já era assim, com a minha esposa é assim. Bateu meio-dia, pode sentar que o almoço está posto, né? Bateu meio-dia, o almoço está na mesa, é sagrado. Agora, faça da oração também o seu horário sagrado. Faça, irmão, faça da sua leitura bíblica o seu horário sagrado, entendeu? Faça, se é que você entende o valor dessas coisas. Se Jesus ensinou, há uma parábola que Jesus conta, em Lucas 18, como é que ela se chama? Parábola do juiz iníquo. Aí Jesus conta, havia um juiz que na cidade não temia a Deus, não temia ninguém, mas uma mulher, uma viúva,
de tanto importunar esse juiz, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, o juiz falou assim, olha, já que essa mulher me importuna tanto, eu vou julgar a causa dela. Aí Jesus fala assim, observem o que fez o juiz iníquo, foi importunado e julgou a causa, porventura não faria justiça Deus aos seus santos, a quem ele ama, que a ele clamam de dia e noite? Portanto vos digo, depressa ele vos fará justiça. Aí o escritor lá, Lucas, diz assim, e Jesus ensinou esta parábola, mostrando aos seus discípulos o dever de orarem sempre e nunca desfalecer. Insistir em oração. E eu entendo que insistir em oração muitas vezes é até repetir. Tem coisas, tem umas guerras de oração que você ora uma vez, sente que Deus te ouviu, mas daqui a pouco vem a necessidade e você sente de orar de novo por aquilo, você acredita que Deus te ouviu, você sente o mover do Espírito, mas passa 5 dias, 10 dias, você sente de novo a necessidade de orar por aquilo. Não esmoreça, não enfraqueça. Se você está ligado com Deus e sente os moveres do Espírito Santo, vai lá, dobra os teus joelhos e ora. Então, meu irmão, assim como você almoça e considera isso algo muito importante na sua vida, você não vive sem o seu almoço, sem comer no dia a dia, considere também que a oração é algo muito especial para o seu crescimento, tá ok? Aí aqui diz, ele traz aí uma série de referências mostrando como a oração opera. Ele diz assim, olha, poderá, livra de cair em tentação, livra de muitos males. Aí vai mostrar como Jesus orou quando estava em agonia no Getsêmani, vai mostrar que os apóstolos oravam muito, e vai mostrar uma série de situações em que homens de Deus estão se empenhando na oração. Existia uma casa de um homem chamado John Wesley, foi um dos avivalistas numa época aí passada, e esse homem, a casa dele ficou para visita a cristãos, ficou uma espécie de museu aberto. A casa dele tinha muitas coisas, e livros, e várias coisas evangélicas, e o lugar onde era a casa de assoalho, né, aquela coisa de madeira, aquele piso de madeira, o lugar onde ficava a cama de John Wesley, do lado da cama, tinha 2 depressões, como 2 buraquinhos, 2 desgastes da madeira. E dizem os cidadãos, né? Ali era onde John Wesley sempre orava. O lugar era gasto, a madeira era gasta. Aonde John Wesley orava, de tanto que ele orava naquele lugar, ficou uma depressão, o buraco dos 2 joelhos dele ficou ali. E um dia, visitando essa casa, uma equipe de crianças, adolescentes, estavam visitando, crianças cristãs, e aí tem o guia turístico, vai falando um monte de coisa sobre o John Wesley e tal, e daqui a pouco alguém diz, acabou a expedição, acabou a excursão, e seguiram todos para o ônibus, para ir embora. Só que quando chegou dentro do ônibus, que o responsável, os professores, foram contar às crianças, viu que estava faltando uma. E aí, cadê? Não, ficou dentro da casa, uma casa imensa, vamos procurar. Quando foram procurar, tinha lá uma criança com os 2 joelhos, toda desconjuntada, né, que ela já não alcançava a distância dos 2, uma criança adolescente não alcançava a distância das 2 depressões, e ela com o joelho num buraco e com o joelho no outro. E quando a pessoa chegou procurando, ouviu a criança dizendo assim, Senhor Jesus, me faz igual John Wesley. Coincidentemente, este homem foi um grande homem, hoje infelizmente fracassado, mas esteve no auge no mundo inteiro. Chamava-se Dr. Billy Graham, um homem que pregou no mundo inteiro. Deus ouviu a oração dele, não porque ele estava ajoelhado no mesmo lugar que John Wesley, ou sei lá se talvez, né? Quem sabe os mistérios espirituais, mas o fato é que orações têm respostas.
tá, meu irmão? Eu conheci um homem chamado Pastor Wilson, e a história deste homem era incrível. Quem olhasse para o Pastor Manuel pregando e recebendo revelações, curando enfermos, expulsando o demônio, podia virar o rosto e olhar para o Pastor Wilson, que via a mesma coisa. E a mãe do Pastor Wilson conta que quando ele era um jovenzinho, lá no alto do Morro da Mangueira, que entrou na igreja e se converteu no ministério do Pastor Manuel, numa congregaçãozinha que tinha lá no alto da Mangueira, a mãe dele passava no quarto dele e todo dia o ouvia dizendo: Deus, faz-me igual ao Pastor Manuel. Deus, eu quero ser igual ao Pastor Manuel. Irmão, eu conheci os dois e era um xerox do outro. O ministério igual, cura enfermo, expulsa demônio, aquelas palavras reveladas, entregando profecia, uma coisa incrível. E a mãe dele dava testemunho dessas orações que ele fazia. E uma vez eu passei em uma janela e o Pastor Wilson estava pregando. Quando eu passei naquela janela, eu ia me dirigindo para outro lugar e alguma coisa me chamou a minha atenção e eu parei naquela janela. E eu olhava para o Pastor Wilson pregando dentro de uma sala, eu sentia que alguma coisa existia sobre a cabeça dele, mas eu não via, mas eu sentia que tinha alguma coisa em cima da cabeça daquele homem. E eu disse assim para Deus: Senhor, eu não sei o que está em cima da cabeça daquele homem, mas eu quero também, me dá. E até hoje, quando eu subo nesse púlpito, aquilo que estava sobre a cabeça dele está também sobre a minha cabeça. Entende, irmão? Mas as coisas acontecem ou por uma oração ou pelo desprezo dela. Deus nos ouve? Então vou falar. O que está escrito lá a respeito de Jesus? Pede-me o mundo e eu te darei por herança. Não é isso que está escrito? Pede-me o mundo e eu te darei por herança. Não é isso que diz a expressão de Apocalipse? Os reinos da terra vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo? O mundo um dia não será governado por Jesus Cristo? Não haverá todos os povos, tribos, línguas e nações não se curvarão e toda língua não confessará que Jesus Cristo é o Senhor? Mas está escrito: pede-me o mundo e eu te darei por herança. Jesus deve ter pedido, né? Bom, oração tem resposta. Se tem resposta, irmão, eu vou orar. Outra coisa para nós finalizarmos esse bloquinho aqui, eu quero dizer que em uma oração você recebe a confirmação do seu caminho. Agora eu vou falar mais uma coisinha que para muitos é meio estonteante. Eu vou botar aqui um versus, confirmação versus palavra. Que palavra é essa? A palavra bíblica, a palavra de Deus. O que está passando aqui pela minha cabeça? Muitas pessoas dizem assim, está escrito, se está escrito, Deus já me autorizou. Eu já vi muita gente seguindo o que está escrito e caindo e não se levantando nunca mais. Recentemente nós temos ouvido notícias, já tinha ouvido algumas décadas, recebi algumas outras novas. Pessoas que em situações, está escrito que Jesus andou sobre as águas, está escrito que se nós tivéssemos fé, faríamos as mesmas obras, vamos andar por esse rio aqui, com fé, sem voltar atrás, que nós vamos andar sobre as águas. Bom, depois os 3 corpos foram encontrados mortos mais adiante, né? Mas está escrito. Uma coisa é o está escrito e outra coisa é o que Deus me confirma que seja para a minha vida num dado momento, dentro de uma determinada dispensação, com os projetos que Deus tem para a minha vida. Quanta gente está aí perdida no meio de tribos indígenas, em outros países, né? Fazendo turnê turística sem servir nada a Deus. Não, porque está escrito, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então lá vou eu, me inscrevo numa junta batista, me inscrevo numa junta assembleiana, daqui a pouco eles estão querendo gente para ir não sei para onde, e aí lá vou eu. Isso não traz resultado, meu.
Mas está escrito, ide por todo mundo e pregar o evangelho, mas também está escrito, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então o que eu vou fazer? Vou para Jerusalém? Ficar lá até... Então eu não posso me lançar a uma palavra literal, eu tenho que deixar esta palavra literal se traduzir em palavra espiritual para penetrar no meu ser. Está escrito, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e eu nunca arredei os pés do Santo Cristo, nunca arredei os pés do Rio de Janeiro, eu não fui por todo mundo, sou rebelde. Tem gente aqui que nunca vai sair da cidade do Rio de Janeiro para pregar lugar nenhum, você é rebelde? Mas está escrito, ide por todo mundo, então é tua obrigação, tu tem que ir. Não é assim, amém? Agora, quando eu estou em oração, que o Espírito Santo se move em mim e diz, ide para onde Ele quer que me envie, aí é diferente, e eu só vou conseguir a tradução do que está literalmente escrito pela oração. É a oração no mover do Espírito que me traduz o que está escrito. Muita gente diz assim, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu digo assim, o que você aprendeu? Não, mas eu já li a Bíblia 10 vezes, tá bom, eu quero saber o que o Espírito Santo te ensinou, porque eu conheci um juiz que dizia, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, e no entanto o camarada era simplesmente um cego espiritualmente, membro de uma igreja batista. Bom, mas ele era juiz, né, irmão? Ele foi consagrado a diácono, né? Com 3 meses de igreja, o camarada foi consagrado a diácono, porque era um juiz. Que discriminação, pessoas lá muito mais sábias, com muito mais tempo, 10, 15 anos de igreja, nunca foram consagrados nem a faxineiro. Isso é a cegueira do mundo, isso é a cegueira do mundo espiritual evangélico. Então, meu irmão, estar escrito é um fato. Você ter recebido do Espírito Santo aquela revelação e aquela ministração é outro fato muito diferente, né? Muito diferente. Por exemplo, quando começamos a igreja aqui, um telhadinho lá embaixo, uma situação, um quintalzinho, as pessoas chegavam aqui, pô, mas isso aqui é uma igreja? Eu dizia, não, isso aqui não é uma igreja não. Falei, o que você queria? Tijolo, telhado, templo? Eu dizia assim, vai orar, ou então quer apostar a sua vida, como é que isso aqui é uma igreja? E a pessoa fraca espiritualmente, logicamente, se não está sabendo do que falava, ficava calada, né? Ficava bem caladinha. Muita gente chegou aqui a esse lugar e viu nós nos reunindo num terreninho de nada, né? Ao relento muitas vezes, debaixo de chuva muitas vezes, e chegou, se o Tupirani fundou uma igreja, eu posso fundar também, o meu quintal é melhor que o dele. E muita gente fundou igreja, porque chegou aqui e viu a situação em que nós estávamos começando o ministério. Hoje eles estão lá sofrendo, pagando um preço terrível, não vão a lugar nenhum, e eu, olha de onde saí para onde fui. Uma coisa é você andar no que está escrito, e outra coisa é você andar no que é revelado. Deus revela o que está escrito e você anda na revelação, mas se você não tem a revelação e anda no que está escrito, você vai para a cova. Dá para entender isso, irmão? Será que está dando para entender esse negócio? Ou está confuso, está parecendo um quebra-cabeça? Eu já vi muita gente aceitar consagração de pastor. Não, irmão, não, Jesus está me promovendo, consagração de pastor. Ora, então eu não quis a promoção de Jesus, né? Quiseram me consagrar na Universal, quiseram me consagrar na Assembleia, na Batista, na Nova Vida. Nova Vida então botou uma pressão sobre a minha vida, os mercenários viram que existia um ministério na minha vida mais do que ninguém, eles me cercaram de tudo que foi jeito a Nova Vida, e eu dizia assim, não quero não. Fui auxiliar numa igreja no Evangelho Palavra Viva, o pastor de lá me cercou com tudo, ia chamar gente influente, não sei o que. Eu falei, não, mas vamos ser consagrados. Eu falei, consagra você, eu não quero ser consagrado. Então,
Cuidado com essa história de estar escrito. Pode até estar escrito, mas se não houver um mover do Espírito Santo para que haja uma revelação, só o que está escrito não é o bastante. Pastor, como é que eu vou saber disso? Você vai saber disso nessa lição da página 11. A oração é que vai te dizer o caminho que você deve e o caminho que você não deve andar. Uma vez a pressão da Nova Vida foi tanta sobre a minha vida, tanta, e eu orando, mas a pressão era tanta. Eu fui conversar com um pastor que eu conhecia, falei assim: pastor, poxa, queria orar, eu estou meio tonto, estou atordoado, eu não sei o que faço. Aí ele falou assim: tá, depois a gente conversa. Acabou o culto, quando eu fui falar com ele, ele falou assim: não, eu não vou orar por você não, porque Deus vai falar contigo. Quando eu cheguei em casa, irmão, que eu dobrei os meus joelhos, Deus falou comigo. Quando a Nova Vida veio com toda a sua turma, toda a sua comitiva, eu falei assim para eles: olha, esqueçam-me, eu estou fora disso, eu não quero ser consagrado e eu não faço parte da Nova Vida. Deus fala com a gente, quando nós nos preocupamos em ouvi-lo. Agora, tu vai ser consagrado, tu vai assumir aqui, tu vai assumir ali, a mesma consagração da Nova Vida que eu rejeitei, outros colegas meus aceitaram. E não procure por eles hoje na presença de Deus, porque você não vai encontrá-los. A quem devemos orar? No Novo Testamento a Bíblia nos ensina que devemos orar a Deus somente em nome de Jesus. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus, Jesus intercede por nós. Deus o Pai manda a resposta. Atentamos, no entanto, que toda a Trindade está envolvida nas nossas orações. Não devemos pedir em nome dos três, mas só em nome de Jesus. Nestes textos, o próprio Senhor Jesus é que nos ensina a pedir ao Pai em seu nome. Efésios, Colossenses, o apóstolo Paulo ensina a mesma coisa. Jesus é o único mediador ou intermediário entre nós e Deus. Irmão, eu quero ir um pouco mais profundo, além desta regra que teólogos identificam na Bíblia. Tá bom que Jesus disse, né? Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Então nós temos aprendido que Jesus é o sacerdote eterno que intercede por nós. Nós homens estamos abaixo, vem Jesus no meio, Jesus Cristo homem, mediador entre Deus e os homens. Então, para chegarmos ao Pai, temos que passar por Jesus Cristo. Então Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Mas nós já temos inclusive uma mensagem que Deus nos revelou, intitulada Nome, em que mostra que o nome de Jesus não é uma combinação de 5 letras, J-E-S-U-S. Não é isto que se resume no nome de Jesus. Muitas pessoas já chegaram e disseram: demônio, eu te expulso em nome de Jesus. E outros disseram até assim: a quem Paulo prega. Mas eu já vi na atualidade muitas pessoas dizerem: demônio, sai em nome de Jesus. E o demônio olhar para a cara dele, dizer assim, rir e dizer assim: pode chamar esse teu nome à vontade, porque eu não saio, você não tem poder de me tirar daqui. Tá, irmão? Cadê o poder do nome de Jesus? Isso prova que o nome de Jesus não se resume no nome Jesus. E a pregação que nós temos intitulada ao nome, mostra que o nome significam conceitos e princípios, ou seja, resumindo, o nome de Jesus traduz os seus ensinamentos. Se eu não tenho os ensinamentos de Jesus, eu não tenho Jesus. Se eu mencionar o nome Jesus sem os seus princípios dentro de mim, é apenas um nome. O demônio sequer, ou o Espírito Santo, jamais confirmará que Jesus é esse que eu estou falando. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus nasceu, lá nos termos de Israel, o nome Jesus era um dos nomes mais comuns que tinha na sociedade. Como hoje na nossa sociedade, tem nomes comuns: Maria, João, Pedro, Paulo, Roberto. Às vezes, se você diz assim, sabe o Paulo? A pessoa diz: qual deles? Ah, o filho da fulana, o que mora na rua tal. Você não tem a necessidade de identificar?
Jesus foi obrigado a ser identificado, sabe como? Jesus de Nazaré. Se só existisse um, não precisava dizer que ele era de Nazaré. O de Nazaré é o sobrenome de Jesus. Assim surgiram os sobrenomes. Antes ninguém tinha sobrenome. Como começou os nomes a se multiplicarem, surgiu a necessidade de identificar. O Paulo de quem? O Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso, porque tinha Paulo para tudo que era lado. Daí surgiram os sobrenomes. Então depois Paulo colocou o nome no filho dele, isso é entre aspas, né, irmão? Só para mostrar a realidade. Paulo, se tivesse um filho, Paulo se chamaria assim, Paulo não sei que de Tarso. Aí começa os sobrenomes. Já viu o sobrenome de Dom Pedro I? Dom Pedro I de Alcântara de Bragança, de não sei que, e haja página para escrever o nome do camarada. Assim surgiram os sobrenomes. Então Jesus era um nome muito comum. Se alguém disser para um demônio, saia em nome de Jesus, é o Espírito Santo quem expulsa o demônio. Se ele não ver em nós gabarito para usar o nome do Senhor Todo-Poderoso, ele não expulsa aquele demônio dali. E dependendo da situação, o demônio faz que nem fez com aqueles lá de Atos. Salta em cima da pessoa, humilha, espanca, põe nu e diz assim, agora vaza daqui. Isso não é brincadeira. Eu já vi gente apanhar de demônio. Tinha um camarada aqui que pensava que era pastor, tinha até título de pastor, mas não identificava que ele não era pastor, que nós chamamos de rebelde, da primeira rebelião. Quando ele já estava pisando na bola aqui, que Deus já tinha mandado eu afastar ele daqui, ele foi para uma outra igreja. E quando ele foi naquela outra igreja, foi pregar, um demônio se manifestou na congregação. E os irmãos da igreja se levantaram e foram lá para expulsar o demônio. Ele falou assim, não, pode deixar comigo. Os irmãos se afastaram e ele se aproximou de uma mulher. Ele apanhou muito. O pastor de lá, que na época era assim comigo, meu amigo, falou, pastor Tupirani, ele apanhou muito. Ele levou tapa na cara, ele levou chute na barriga, o demônio meteu a mão na gravata dele, estava enforcando ele e nós ficamos todos fora. Deixamos a coisa acontecer. A igreja ficou escandalizada porque não estava acostumada a ver um negócio daquele. Eu falei, mas meu irmão, sabe qual é a realidade? É essa. Ele falou, então está explicado. Se você não tiver a aprovação do Espírito Santo na tua vida, irmão, quando tu vê um demônio, foge dele. Senão tu vai ser humilhado. Você tem que olhar para a tua vida e dizer assim, que se levante o inferno, eu estou aqui. Se você não tem autoridade para isso, irmão, foge do diabo, foge de todo mal, sabe? Se tem um avião passando em cima da tua casa, se esconde debaixo da cama, foge do mal, foge do perigo. Agora, quem sabe que anda com Deus, desce ao vale da sombra da morte e encara Golias. Então, Pai, o Deus Todo-Poderoso, recebe a intercessão de Jesus por nós. Porém, se, como Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, por guardar os meus mandamentos, eu também o amarei, o Pai o amará, e nós nos manifestaremos a ele. Quando você crê nos ensinamentos de Jesus, você tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo, por crer no Evangelho de Jesus Cristo, porque é isso que o Evangelho revela. Com esta condição, você pode fugir da regra. Você não precisa dizer, ó Deus Pai, venho eu a Ti em nome do Senhor Jesus, pela intercessão do Espírito Santo, e Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, pela intercessão do Espírito Santo. Essa regra não é necessária para quem verdadeiramente é um cristão que vive o Evangelho de Jesus. Você pode sentar no teu canto e chegar e dizer assim, Espírito Santo, e começar a falar somente com o Espírito Santo, porque quem fala com o Espírito Santo não fala somente com ele. Você pode falar Pai e começar a falar com o Pai,
e você não estará falando somente com o Pai. Você pode chegar e dizer, Senhor Jesus, Filho de Deus, e você não estará falando somente com Ele, porque Jesus disse, quem tem o Pai, tem o Filho. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Quem tem um, tem os três. Quem não tem um destes, não tem nenhum dos três. Isto sim é uma regra. Então, meu irmão, você não precisa de liturgias, né? Lembrando aquela oração do começo da caminhada, né? Amantíssimo Deus, venho eu pela intercessão do teu santo Filho Jesus e na intercessão do teu Santo Espírito, eu adentro em tua presença e para com esse negócio. Para com essa história. Amém, meu irmão? Para com essa história. Deus não está procurando frase bonita, Deus não está procurando diálogo eloquente, Deus está procurando um coração quebrantado e contrito, é isso que Ele não despreza. Amém, meu irmão? Então, irmão, a oração está aí diante de ti, e quem tem o Pai tem o Filho, e quem não tem quem não tem um, não tem os outros. Então, se você se dirige ao Espírito Santo, toda essa comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, está ali, na sua intercessão, para te abençoar. Agora, pode ser que alguns não atinjam esta fé, né? Eu participava de umas reuniões de oração, na Igreja Batista da Gamboa, no começo da caminhada, e lá tínhamos um grupo de jovens que fazíamos orações lá, vou chamar de oração, e quando orávamos, cada um orava por um pedido do outro, cada um orava por uma situação, dividia em grupo, essas coisas todas, e tinha alguns irmãos que oravam e terminavam a sua oração normalmente, Deus tal, amém, acabou, amém. Aí alguns questionavam, poxa, mas o irmão não terminou a oração dizendo, em nome de Jesus. Só por faltar a frase, em nome de Jesus, existia um questionamento se a oração tinha sido ouvida ou não. É coisa de batista, né, irmão? Sabe como é, né? Isso é coisa de batista, coisa de quem estuda a Bíblia com revistinha de editora, Juerp, editora das Assembleias de Deus. Isso é coisa de batista, não é coisa pra gente. Então, irmão, a sua oração, a sua vida, ela já é em nome de Jesus. Se tudo que você faz pensando em glorificar o nome do Senhor Jesus, é pelo Evangelho e é em nome e adoração ao teu Senhor, se a sua vida é em nome de Jesus, acabou a história. A sua oração é em nome de Jesus. Você pode começar a tua oração dizendo, Pai, aqui estou, e mandar ver, Senhor Jesus, aqui estou, Santo Espírito, aqui estou, né? Você pode começar a sua oração do jeito que você quiser. Você pode, ao invés de dizer Pai, você pode dizer, ó excelente Deus, ó grande Deus, ó Pai de todos os Espíritos. A questão é, independentemente da expressão que você use, o que manda é o que esta expressão revela para você no teu íntimo. Eu posso simplesmente começar a minha oração dizendo assim, ó Criador de Adão. Eu sei quem ele é, acabou a história. Eu sei a quem estou me dirigindo. Eu só não posso começar a minha oração dizendo assim, ó tu que debilitavas as nações, estrela da manhã que foi expulso do céu. Aí eu não estou me dirigindo a Deus, eu estou me dirigindo ao cara. Eu estou me dirigindo ao dono da maçonaria, né? Ó tu que tens o óleo de Órion. Aí não dá. Agora, se há uma expressão dentro de mim, eu digo assim, ó Deus da geração Jesus Cristo, eu sei quem é ele, acabou, lá vou tocar a minha oração. Ó meu Deus, acabou, eu sei com quem estou falando. Não preciso de ritual, não preciso de liturgia. E esses rituais, essas liturgias, acabam constrangendo pessoas ao ponto da pessoa dizer assim, não irmão, eu não sei orar, né? Eu ouvia isso, tu viu o diácono, que oração que o diácono faz? Como é que eu vou encontrar aquelas palavras para orar? Não, que o pastor nunca me chame para orar. Eu ouvi isso, irmão.
porque existem certas ilusões na cabeça das pessoas. Então comece a sua oração com conceitos que você sabe que pertencem ao teu Deus. Isso, logicamente, nós estamos falando um estágio já da revelação, aquilo que vai além do que está escrito. Agora, tem pessoas que só conseguem andar no que está escrito, a tal ponto de dizer assim: não, irmão, Deus não faz essas coisas. Por que Deus não faz? Porque não está escrito. Vou usar o exemplo aí. Irmão, lá na igreja tal, alguém testemunhou que tinha dente de ouro. Eu ouvi muito isso na época, Tinha dente de ouro. Irmão, eu não acredito. Por que, irmão, que você não acredita? Porque não está escrito na Bíblia que Deus jamais colocou um dente de ouro na boca de ninguém. Como isso não está na Bíblia, eu não vou acreditar. Tá bom, mas na Bíblia não está escrito que Deus é o Todo-Poderoso? O que alguém todo-poderoso pode fazer? Ou melhor, o que alguém todo-poderoso não pode fazer? Não está escrito na Bíblia que ele é transcendental? Não entendemos isso? Se ele é transcendental, ora, significa que ele transcende ao nosso entendimento, ao nosso pensamento, às nossas expectativas, e não está escrito na Bíblia que os caminhos deles e os pensamentos deles são mais altos que os nossos? Então significa que Deus pode fazer alguma coisa que eu não imagino que Ele fará. Aí, irmão, vai de cada um tem liberdade. Então, diz ainda uma observação: considerando que a Escritura também diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, convém pensar que o princípio de orar em nome de Jesus não seja, na verdade, mencionar a frase em nome de Jesus, mas sim ter uma vida fundamentada nos princípios de Cristo. E então podemos orar a divindade, pois Jesus diz: aquele que tem o Filho tem o Pai. O que acontece? Tem pessoas que pregam lá atrás do seu carro um versículo bíblico, o nome Jesus, um adesivo no carro, na porta da casa, na entrada do apartamento, e muitas pessoas acreditam que estão seguras por causa daquilo. Eu conheço um apartamento que quando você chega lá, está escrito, não se atemoriza não, tá, irmão? Se eu fui no teu apartamento e tem lá um adesivo na porta, não estou dizendo da sua casa não, um adesivo lá é um negocinho daquele preto com a letra dourada, um plástico colado em alto relevo. Se tem na sua casa é pura coincidência, tá, irmão? Que eu não estou falando de membro daqui não. E está escrito Jesus, e neste apartamento o demônio tem passeado a balde. Passa tranquilamente pelaquela porta e lá está Jesus. O demônio passa, deve até cuspir para aquele nome, vai lá e está fazendo as suas arruaças. Tá? Então, não é uma questão de combinação de letras, é uma questão de conceitos e princípios, caráter cristão, fundamentalismo cristão, Nós estamos sendo acusados de vez em quando aí de sermos fundamentalistas. Somos sim, nós somos fundamentalistas, radicais e fanáticos, dispostos a viver e a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Este é o conceito da geração Jesus Cristo. Aí diz ainda assim, como orar? Como que nós devemos orar? Podemos orar independentemente da posição do corpo, da voz. A Bíblia não determina uma posição específica. É conveniente, no entanto, que as nossas orações tenhamos em mente a grandeza, a santidade de Deus, desejando que venha o seu reino e em nós seja feita a sua vontade, dando sempre a Deus honra, poder e glória para sempre, conforme Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso. Este é o modelo literal, mas um princípio, este não é um modelo literal, mas um princípio espiritual que faz parte dos que possuem a mente de Cristo. Então, irmão, postura de voz, português correto, postura do corpo, Uma vez eu vi uma dona dizendo assim, um rapaz dizendo, não, porque se você orar se você ler a Bíblia sem camisa, é falta de reverência a Deus. Irmão, eu não consigo entender isso, que se eu pegar a Bíblia para ler sem camisa, que eu estou agredindo Deus.
Se eu for orar sentado, que Deus vai se sentir ofendido, que eu tenho que dobrar os meus joelhos, que eu tenho que botar a cara no pó. Meu irmão, isso é um conceito meu, é do que vai dentro da minha alma, do meu momento de contrição com Deus. Não existe nada disso. Agora, se a Bíblia diz que o que Deus não rejeita é um coração contrito, coração quebrantado e contrito, é isso que a Bíblia não rejeita. Tem muita gente que está dobrando os joelhos para orar, tem muita gente que está botando a cara no pó, mas quando levanta o seu coração é uma desgraça de arrogância. O que adiantou? Agora eu não, eu sento no meu canto, se eu quiser sentar, boto a cara no pó se eu quiser botar, mas o que importa é se o meu coração realmente está no altar de Deus. Não adianta eu dizer, irmão, eu orei a madrugada inteira com a cara no pó, aí passa um por mim, lá vai aquele lá, não vale nada. Caramba, um coração todo amargurado, cheio de rancor e mágoa, falando de tudo e de todos, e eu estou achando que eu sou santo porque botei a cara no pó. Deus não olhou para a posição do meu corpo, Ele olhou para o meu coração. Então não adianta, não interessa a posição do meu corpo, o que interessa é o meu coração. Deus está olhando, aquele ali está de joelho, esse vai vir morar comigo? Não é isso, é um coração quebrantado e contrito que Deus não despreza. Amém? E quem disse isso, o camarada era rei, profeta e sacerdote, alguma coisa ele devia entender. Nós vamos dar uma paradinha então, e daqui a pouco a gente volta.